Olá, querido irmão, querida irmã, meu querido aluno. Deus seja louvado pela sua vida. Você que está aqui acompanhando essa ministração de mais uma aula teológica, falando a respeito da doutrina chamada hermenêutica e homilética. Quero dizer a todos vocês que na ministração passada nós finalizamos o nosso conteúdo falando sobre hermenêutica, a ciência da interpretação dos textos bíblicos, e mostramos para vocês, com muita paciência e com muita cautela, a maneira com a qual o estudante ele deve estudar a Bíblia, a forma com a qual o estudante ele deve buscar o entendimento dentro da Escritura e as ferramentas que vão lhes proporcionar essa capacidade para que a sua intelectualidade seja moldada segundo a ciência da hermenêutica, que nada mais é do que a arte da interpretação da Bíblia. Nós ficamos por falar a respeito da homilética. O que é homilética? Homilética é a arte de pregar. Homilética é a arte de pregar. Para isso, nós vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada. Se você tiver nas mãos aí a sua Bíblia, é bom que a tenha. Lembro a todos os nossos alunos, sempre eu faço questão de deixar isso bastante claro, que nunca estude a Bíblia sem ter nas mãos a Bíblia. É de fundamental importância que o estudante da Bíblia tenha nas mãos a Bíblia. Não dá para estudar Bíblia sem ter nas mãos a Bíblia. Por que essa preocupação? Porque tem muitas pessoas que às vezes estudam a Bíblia, ouve outras pessoas pregarem sobre a Bíblia, mas não tem nas mãos uma Bíblia para que ele possa também estar conferindo os escritos, conferindo os textos, para ver se tudo aquilo que está sendo informado tem coerência e tem de fato respaldo bíblico. Então é importante que o estudante da Bíblia nunca fique sem a Bíblia. Epístola escrita aos Hebreus. Epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 4, para nós darmos início à ministração desta aula. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Este é o versículo para abrirmos a nossa ministração dessa noite. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, entender a ministração e que assim o Senhor possa lhe abençoar. Ok? Vamos prosseguir. Então nós vamos falar sobre a homilética, que é a arte de pregar. Acompanha-me na tela, por gentileza, a tela que está aqui à nossa frente. Acompanha-me os detalhes, por gentileza. Capítulo 1 da homilética, vamos começar com a arte de falar bem. Na aula passada, nós já discutimos, nós abordamos aqui alguns aspectos da retórica, ok? Da retórica, nós abordamos aqui alguns aspectos sobre esse campo, nós demos uma ampliada para você entender a respeito da retórica e de todos os meios de interpretação
e de tudo aquilo que o qualifica para falar bem para as pessoas e também para falar de forma clara, porque é importante que a mensagem seja compreensiva. E como que a mensagem ela pode se tornar compreensiva? Quando o ministro ele fala bem. Falar bem não é falar bonito. Falar bem não é falar em outros idiomas. Falar bem não é você verbalizar sobre palavras que ninguém compreende, ou trazer idiomas hebraico, aramaico, grego, entre outros mais, e raízes etimológicas, e falar de coisas que talvez o seu público ainda não está pronto para receber. Então, falar bem não é falar bonito. O que é falar bem? Falar bem na linguagem da homilética é transmitir uma mensagem compreensiva, é transmitir uma mensagem a qual as pessoas vão conseguir entender. Eu falei para vocês aqui na ministração passada que o principal propósito do mensageiro, o principal propósito do ministro é trazer uma mensagem compreensiva, porque se a igreja não compreender a mensagem, a igreja não será edificada. E qual é o principal propósito do ministro? Trazer para a igreja do Senhor Jesus edificação. A edificação, ela vem por intermédio da instrumentabilidade da palavra. Agora, se a palavra pregada ela não for compreendida, a igreja não será edificada. Se a igreja não é edificada, o pregador fracassou no seu objetivo. O pregador fracassou no seu propósito. Então, para que nós não fracassemos em nosso propósito, entreguemos uma mensagem compreensiva, entendendo a arte da retórica dentro da homilética. Vamos seguir em frente. Embora houvesse muita resistência em utilizar técnicas da retórica para transmitir a palavra de Deus, ela se fez necessário. Isto ficou provado quando surgiu a figura de Agostinho, primeiro religioso com formação filosófica, a transpor a barreira do preconceito e a utilizar a retórica, a oratória, como instrumento auxiliar para a pregação do Evangelho. Não somente nesse período, mas também em algumas décadas passadas, a oratória ela sempre foi muito desprezada, principalmente no ambiente pentecostal. Entretanto, nós precisamos perceber que hoje há uma gigantesca necessidade de aprendermos um pouco mais a respeito da retórica e de todas as artes da interpretação da palavra de Deus, para que a nossa mensagem hoje seja uma mensagem inteligente, uma mensagem eficiente, uma mensagem eficaz. Há alguns anos atrás, meu querido aluno, há alguns anos atrás, provavelmente você tem entendimento disso, há alguns anos atrás, o pregador da palavra de Deus muitas vezes assumia a santa tribuna e eram muitos gritos, e a igreja ela caía naquela euforia, e muitas vezes pregador bom era o pregador que gritava muito. Só que muitas vezes o gritador nem sempre transmitia uma mensagem competente, uma mensagem de cunho profético para a edificação da igreja. Se você observar os dias de hoje, muita coisa mudou. Os pregadores que muito gritam estão sendo desprezados. E o povo está buscando pregadores e pregadoras que falam de forma mais consciente, que falam bem, que transmitem uma boa mensagem, não desqualificando as pessoas mais simples. Eu não estou me referindo aqui a nível de simplicidade, ou a pessoa que ainda não teve a oportunidade de ter acesso a um estudo. Eu estou me referindo às pessoas que propositamente elas abrem mão do estudo
para poder se embrenhar nesse mundo sem conhecimento, nesse mundo sem entendimento, abrindo mão dos recursos que a própria palavra passa para nós, para transmitirmos uma palavra com sabedoria, uma palavra com entendimento para a edificação da Santa Igreja do Senhor. Então, é importantíssimo que entendamos toda a área ampliada da homilética, a retórica, a oratória, entre outras coisas mais. Vamos prosseguir. O termo homilética, que nós temos três palavrinhas aí gregas, três palavrinhas gregas que melhor explicam para nós o que é a homilética. Nós temos a primeira chamada homilia, a expressão homilia, que significa associação e companhia. Associação e companhia. Dentre outros significados, homilética vem como ramo do conhecimento cristão que ensina os processos da construção e da comunicação de sermões bíblicos. Embora pregar seja uma arte, eu preciso ter consciência e temor de que eu não estou apenas cumprindo uma tarefa humana. Eu preciso ter compreensão de que eu não estou apenas cumprindo uma tarefa, ok? Eu sou um arauto, eu sou um mensageiro, eu sou um profeta. Há pessoas que dizem bem assim que... eu sou profeta e não sou pregador. Outros, eu sou pregador e não sou profeta. Pregador e profeta é a mesma coisa. O pregador não fala outra coisa senão a palavra de Deus. O profeta não fala outra coisa senão a palavra de Deus. Então nós temos que ter compreensão disso. Nós temos aqui a exegese, hermenêutica e homilética. São três ferramentas que andam associadas. A exegese, que me possibilita extrair as verdades do texto, os significados reais dentro daquele versículo ou do texto que foi escolhido para ser explorado. A hermenêutica, que é a arte da interpretação verdadeira, real da Escritura, ela me qualifica ou me capacita a trazer uma interpretação real do texto. Para quê? Para que eu não venha criar um pretexto. Quando eu não entendo o real significado da passagem, eu acabo trazendo uma ilusão dentro da minha mente e acabo transmitindo para a igreja não aquilo que a Bíblia está dizendo, mas aquilo que eu penso ser o certo. E a pregação não é sobre o que eu penso ser o certo. A pregação é sobre aquilo que Deus deixou claro na Escritura. Tem muitos pregadores que pregam os seus achismos, os seus pensamentos, aquilo que eles acham, aquilo que eles pensam. Entretanto, a Escritura não é sobre aquilo que eu penso, não é sobre aquilo que o pastor Sávio acha, ou sobre aquilo que o pastor tal pensa, ou aquele líder tal imagina, ou aquele pregador tal idealiza. A pregação não é uma ideia humana, não é um achismo humano, não é o achismo da mente de um doutor, ou de um professor, ou de um teólogo. A pregação é algo que vem de Deus, é a santa inspiração vinda da parte do Espírito Santo, que capacita o pregador a transmitir uma mensagem inspirada. E fica maravilhoso quando o pregador consegue extrair o real significado do texto, obedecendo às leis da hermenêutica, para não formar heresia e passar para a igreja do Senhor uma mensagem herética, uma mensagem sem nenhum propósito, ok? E depois a homilética. A homilética, ela trabalha em várias áreas, né? Por exemplo, na área do sermão, como preparar um sermão, os tipos de sermões, a oratória, a arte de falar em público, e a retórica, que é regras para falar bem.
É interessante entendermos um pouco da arte da oratória, porque tem pessoas que têm muita dificuldade em falar em público. Talvez eu estou falando para você aqui agora e você seja uma pessoa como esta, que quando se vê na frente ali da plateia, ou na frente do auditório, ou na frente da igreja, seja qual for o lugar, seja uma palestra, seja uma pregação, ou seja, quem sabe, lecionando uma escola dominical, ou apresentando um trabalho na escola ou na empresa, não importa, seja aonde for o seu campo de atividade. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora que fica apavorado, que fica tremendo, que o estômago fica ali, ó, apertado, e as palavras fogem, as ideias fogem do pensamento, pelo medo que você tem de falar em público. Eu quero dizer a você, meu querido aluno, que não existe segredo, ok? Não precisa ter medo. Você precisa simplesmente imaginar e pensar que você está sozinho. Pensar que você está sozinho. Não precisa ter medo, ok? As pessoas que estão à sua frente estão ali na expectativa de receber algo de você. E você não precisa ter medo, porque ninguém ali está com o propósito de lhe criticar ou de lhe julgar, ou quem sabe outro tipo de manifestação. Muito pelo contrário, estão ali na expectativa de receber algo da sua parte, e você, com responsabilidade, vai transmitir aquilo que você tiver de melhor para aquela ocasião. A retórica, como eu disse, a arte ou regras para falar bem, não é para falar bonito. Falar bonito, se você puder, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, se você puder falar bonito. Quanto mais bonito, melhor. Mas se você não tiver recursos para falar bonito, se contente em apenas falar bem. Porque se você falar bem, a sua palavra é uma palavra compreensiva, sua mensagem será uma mensagem compreensiva, e assim o seu propósito vai ser alcançado, porque a igreja ela vai ser edificada. Perfeito assim? Vamos prosseguir. Dentro da homilética temos também a área da apresentação pessoal, que é importantíssimo. A área da apresentação pessoal é importantíssimo. Os irmãos que têm o material didático nas mãos, falo para os meus alunos mesmo matriculados, página 73 do seu livrinho. Estamos estudando aqui o livrinho de hermenêutica e homilética, viu? Página 73. Vamos acompanhar. A área da apresentação pessoal é importantíssima. Importantíssima. A área da apresentação pessoal. Tem gente que imagina que vai para a igreja, tá indo para um circo, né? E vai fazer uma apresentação ali, ridiculariza a pregação do evangelho, se expõe de forma desnecessária, usando expressões descabidas, de cunho às vezes pejorativo, mundano, e isso tudo compromete a entrega do sermão. Então a apresentação pessoal diz muito respeito. A roupa não fala, o terno não fala, a gravata não fala, a camisa ela não fala. Entretanto, esses aparatos contribuem muito para a seriedade do ministro, para a seriedade do mensageiro. Então tem alguns erros que nós precisamos corrigir. Existem alguns erros que nós precisamos corrigir. Como, por exemplo, temos aqui pelo menos oito erros que precisamos corrigir. Primeiro, evitar bater no púlpito. Evitar bater no púlpito. Dar tapa no púlpito. Evitar. Segundo, evitar colocar as mãos no bolso. Colocar as mãos no bolso expressa nervosismo. Ok? Expressa nervosismo. Então, evite colocar as mãos no bolso. Tenta ficar com as mãos livres. Na maior parte do tempo em que você estiver ministrando, tenta ficar com as mãos livres. A mão livre você pode tomar uma água, ok? A mão livre você pode olhar o relógio para ver o tempo que você está utilizando. Com a mão livre você pode fechar a sua Bíblia ou abrir em outra página. Então tenha sempre as mãos livres. Evite ficar olhando para baixo. Evite fitar os olhos em um só lugar.
procure ampliar a sua visão. Enquanto você estiver ministrando, preste bem atenção nesse detalhe, é muito importante. Quando você estiver pregando, quando você estiver ministrando, lecionando, não importa o que você esteja fazendo, no exercício da sua oportunidade, evite ficar olhando para baixo, porque isso expressa nervosismo. Sempre procure olhar para as pessoas de forma frontal, o famoso olho no olho. Evite também fitar os olhos apenas em um lado do público, porque talvez alguém pode se sentir constrangido por você ficar olhando sempre para a mesma direção. Então é importante que você procure ampliar a sua visão. Se você estiver na igreja, na tribuna, exercendo um direito de fala numa pregação, numa oportunidade, procure sempre fazer aquele giro. Uma hora você está olhando para cá, você vem falando, vai olhando para cá, procure ampliar a sua visão, não fique olhando só para o mesmo lado, você pode acabar constrangendo alguém dependendo do tipo de sermão que você estiver pregando ou da palavra que você está colocando naquela hora. Se você ficar olhando muito para uma só direção, a pessoa pode entender que você está falando para ela, ok? E você não está falando para ela, você está falando para a noiva, ok? Para a igreja de Cristo. Então, evite, porque será bom. Outra coisa, evite falar gírias. Evite falar gírias. Na verdade, as gírias elas devem ser evitadas até mesmo em nosso cotidiano. Uma vez que nós somos servos de Cristo, somos cristãos, e Deus ele mudou a nossa forma de pensar, nossa forma de olhar, nossa forma de sentir, nossa forma de andar, nossa forma de vestir, e ele mudou também a nossa forma de falar, de verbalizar. Ele nos deu outro tipo de fala. Então, tipo de gírias não combinam com um homem cristão e não combinam com uma mulher cristã. Pode facilmente trazer descredibilidade ao ministro ou à ministra do evangelho. Então, evite as gírias no dia a dia e principalmente, eu vou me ater aqui, eu não estou doutrinando você, eu vou me ater aqui ao meu campo, que é o campo da homilética neste momento. Então, se liga aí e receba essa informação espiritual, viu? Evite, estiver ministrando gíria meu, ou meu, né? Tipo, e aí cara, e tal, etc., né? Parceiro, brother, mano, e aí meu, e aí tia, tipo assim, e tal, e fui, pá, e pá, e tal, e pá, e tal, pá, e aí tio, e pá. Evite esse tipo de gíria, porque isso no dia a dia já não é bom para uma pessoa cristã, principalmente em exercício de ministério, usando a Santa Tribuna para a ministração da Palavra de Deus. Outra coisa, quinto, evite usar nomes ou citar nome de pessoas durante a pregação. Evite. Faça o que você puder fazer, mas evite citar nomes de pessoas durante a pregação, principalmente dependendo do contexto ali que você esteja ali abordando. Aí tu encaixa o nome de alguém ali do público, a pessoa pode se sentir ali toda desconfortável, né? Dependendo da situação que você colocou ela, ok? Então evite. A menos que seja uma pessoa de muita intimidade ou a igreja que você estiver ministrando seja uma igreja íntima sua, a sua própria igreja, mas procure evitar. Fale só quando tiver segurança do que você está ali tratando, para não colocar ninguém ali de uma situação ali, né, constrangida dentro do culto, ok? Evite apoiar o braço no púlpito. Sexto lugar, apoiar o braço no púlpito, né? Que eu estou numa mesa, né? Estou numa mesa. Evite. Às vezes o microfone está ali, eu estou com o microfone aqui, não está aparecendo, mas eu estou com o microfone aqui para me dar auxílio aqui no áudio, mas eu tirei ele de cena aqui, né? De propósito, tirei ele de cena, mas o microfone está ali, então a pessoa está, né? Bate lá em cima, a gente corrigiu, às vezes fica ali apoiada ali. É interessante que você evite apoiar no púlpito, ok? A menos quando for algo realmente necessário, mas não durante a pregação aqui pregando. Perfeito, pessoal? Vamos prosseguir. Não feche os olhos enquanto estiver pregando. Evite pregar de olhos fechados. Evite. Não faz sentido você ficar pregando como eu estou aqui agora, com os olhos fechados. Não faz sentido. Isso expressa nervosismo.
Você pode, sem querer, esbarrar numa taça com água, você pode, sem querer, esbarrar num jarro de flor, e facilmente as pessoas podem pensar que é alguma atuação de demônios. Tem gente que julga muito, e você não pode se dar ao desprazer de cometer esse tipo de ação, viu? Então evite ficar com os olhos fechados, abra os olhos. Tem aquele nervosismo, não consegue olhar nas pessoas ali frontal, ali, olho no olho, olhe para um lado, olhe para o outro, vire, vem, mas não fecha os olhos, tá certo? Não fecha os olhos. 8. Evite ficar falando toda hora glória, 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 glória a Deus, aleluia, línguas estranhas descontroladamente. Evita. O propósito da homilética não é fazer você deixar de louvar a Deus, não é fazer você deixar de glorificar a Deus, mas durante a entrega do sermão, durante a entrega da mensagem, evite falar glória a Deus e aleluia descontroladamente, ou línguas estranhas de forma descontrolada. Perdeu o raciocínio da mensagem, língua estranha. Emendou uma palavra, fez uma frase, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o Cordeiro, e glória a Deus, e aleluia, e tal. Não que isso seja errado, mas pode ser evitado na entrega da pregação. Haverá um momento específico de você exaltar a Deus na hora da pregação, tanto com glória, com aleluia, e também com línguas estranhas. Não fica falando línguas estranhas descontroladamente. Consiga se conter. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então tenha compostura e não comprometa a entrega do sermão, ok? O pregador, ele se torna o centro das atenções no momento que ele está pregando. Você precisa concordar comigo que o pregador se torna o centro das atenções. Em que sentido? Ele está no púlpito, e durante os próximos 40, 50 minutos ou uma hora ou mais, ele está ao centro. Está todo mundo olhando para ele. Está todo mundo com os olhos voltados para o pregador. Não, pastor, o centro das atenções é Jesus. Logicamente, mas durante a pregação ninguém fica assim, ó. Durante a pregação ninguém fica olhando para cima. Durante a pregação todos estão olhando para quem? Para o pregador que está ali, para o mensageiro. Então as pessoas veem Jesus em você. Ninguém fica olhando para cima uma hora durante a pregação. Você prega, mas eu estou olhando para Cristo. Não, eu estou olhando para Cristo em você. Você é o reflexo da glória de Deus durante a ministração. Por isso é importante a apresentação pessoal. Evite roupas coloridas em extremo. Evite se vestir de forma papagaiada. Evite se vestir de forma extravagante, com cores que a pessoa vestiu aí uma roupa, né? Eu vou falar aqui da nossa cidade, né? A pessoa vestiu uma roupa que no centro de Guarapari, e a pessoa conseguiu identificá-la vindo lá no trevo da BR-101 por causa da roupa chamativa, colorida, parecendo o arco celeste, né? Todo colorido. Evite. Segundo, evite roupas em extremo apertada. Evite. Eu não tenho nada contra a mulher ministrar a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra as ministras do Evangelho, ok? Mas é importantíssimo, é de suma importância que as ministras do Evangelho tenham compostura na hora de ministrar. Porque a mulher vai estar ali nos próximos 40, 50 minutos, a uma hora, sendo o centro das atenções. Está todo mundo olhando para aquela irmã. Então, dependendo da forma que aquela irmã estiver vestida, os olhos vão sair da mensagem. E os homens começarão a cobiçar o corpo daquela determinada irmã, por causa da sensualidade que está sendo esbanjada pelo seu corpo através da veste que ela está utilizando. Então é importante, roupas apertadas em extremos, precisa ser descartada. Uma roupa mais modesta, uma roupa que identifica ali uma santa mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher que leva no seu corpo a responsabilidade de ser uma ministra do Evangelho de Cristo. Assim também os varões. Os varões têm que ter compostura.
varões de vestes extravagantes, calças apertadas de forma extrema. Isso aí não é de Deus, isso aí não é do Espírito Santo, ele não atua nesse tipo de situação, porque isso aí está levando escândalo à igreja de Cristo, isso está levando extravagância, luxúria, sensualidade e cobiça. Então o espírito do mal, ele atua dentro deste campo. Então o varão, o ministro do evangelho, o pregador, o profeta, precisa se vestir de forma alinhada, que não dê escândalo, que não provoque a maledicência, cobiça, falatórios exagerados, julgamentos e outras coisas mais. Então, todo cuidado, toda vigilância dentro dessa área também. Evite brincadeiras, isso pode comprometer a mensagem. Pregador não é palhaço, eu preciso falar isso aqui. Pregador não é palhaço, pregador é profeta. Pregador, quando assume a responsabilidade, não está subindo num picadeiro, ele não é um palhaço, não está num circo. Profeta não sobe em palanque, profeta não sobe em picadeiro, profeta sobe em altar. E altar, ele carrega, é um simbolismo de seriedade e de compromisso com Deus. Então, um profeta, quando assume a responsabilidade, ele tem que ser uma pessoa séria, ok? Uma pessoa séria, sem brincadeira, sem chocarrice, nada que comprometa a mensagem de Deus. Tem pregadores que são verdadeiros palhaços. Você não sabe se adora a Deus ou se ri da cara dele. Você não sabe se você dá vazão ao Espírito Santo ou a chocarrice por causa da meninice do pregador, com palavras de cunhos pejorativos, piadas sem graça, e tudo isso cria um ambiente carnal dentro da igreja e toda a espiritualidade ela é colocada de lado. Pregador não é palhaço, não seja um piadista. Se você quer ser um piadista, se você quer ser um contador de piada, você então deve procurar outro ramo, deve procurar outro segmento. Agora, se você tem desejo de pregar o evangelho, seriedade, postura, ok? Talvez você pode ver o pastor da sua igreja ou a sua liderança, uma hora ou outra, trazendo algo para descontrair o ambiente, dependendo do tipo de mensagem que ele está pregando, mas o pastor da sua igreja, a sua liderança, provavelmente, tenha o controle da situação na mão, mas o pregador nem sempre tem esse controle. Então é fundamental que o pregador tenha juízo sobre tudo. Evite, quinto, evite abafar o microfone com as mãos. Evite abaixar o microfone com a mão. Assim, deixa eu usar de novo o nosso aqui. Aqui, ó. Existem algumas igrejas, né? Existem algumas igrejas que maltratam o pregador, né? Maltrata o pregador. Durante a música, o som está perfeito. Durante o louvor, o som está extraordinariamente maravilhoso. Passou para o pregador, alguém vai lá de propósito, abaixa o som, ou o som começa a dar microfonia, aí parece que alguém toca de propósito ali nos desarranjos da mesa de som, só para ter que abaixar mais. Aí o pregador precisa, às vezes, utilizar essas ferramentas que não são boas para usar, para poder tentar, né, ganhar um pouco mais de peso ali na sua voz. Só que é errado. É melhor você pedir para o sonoplasta da igreja aumentar um pouco mais do que você apelar para isso. Por quê? Porque vai dar microfonia, ok? Vai dar microfonia, vai criar uma situação ruim dentro da igreja. Então é bom que saiba segurar o microfone também. Evite gesto com as mãos durante a pregação, porque você pode ser mal interpretado com alguns gestos, né? Porque todo pregador gesticula bastante, né? Tá aqui pregando aqui e tal, o microfone em punho e a mão tá gesticulando, às vezes trocou e tal, e a mão vai gesticulando. Então tenha cuidado com algum tipo de gestos que você faça com as suas mãos, para que você não venha ser mal interpretado. Olha a responsabilidade, ok? Olha aqui a forma correta de segurar o microfone com a mão, viu? Vou deixar aqui na tela durante uns segundos.
para que você possa ver como que segura. Qual a forma errada? Ok? Ó, a forma errada de segurar o microfone. Vai girar, vai provocar microfonia. O rapaz da mesa de som vai ficar atribulado, porque o pessoal vai ficar olhando para ele como se ele estivesse fazendo. Todo mundo olha para ele. O pobre coitado não tem culpa de nada, mas todo mundo vai olhar para ele, vai julgá-lo como se ele não tivesse competência de estar naquela posição. Porém, a culpa não é do nosso irmão. A culpa não é do nosso querido sonoplasta. A culpa, às vezes, é da pessoa que não tem o entendimento. Aí foi lá e acabou aqui, ó. Vou deixar ele aqui um pouquinho mais fácil aqui pra gente perceber. Aí vai lá e jogou aqui. E aqui, meu irmão, acabou. Aqui acabou. Vai dar uma microfonia, vai gerar um barulho desnecessário ali, ok? E é bom que não se faça assim. Ok, pessoal? Estão conseguindo pegar até aqui? Isso aqui são alguns erros que nós estamos cuidadosamente corrigindo. Claro que nós não somos os donos da verdade, a lição não é a dona da verdade, são conselhos, né? Conselhos, e o bom filho, ele ouve o conselho, entende a mensagem e executa, né? E executa. Não é apenas um bom ouvinte, mas também é um bom praticante da palavra. Então vamos prosseguir. Esboço e estrutura de um sermão. Esboço e estrutura de um sermão, ok? Vamos lá, preste bem atenção. Esboço e estrutura de um sermão. O sermão precisa ser elaborado. O sermão precisa ser elaborado de tal forma que os ouvintes entendam a ideia. Que os ouvintes entendam a ideia principal e a forma como as ideias apresentadas estão sendo desenvolvidas. Então o sermão ele precisa ser bem elaborado para as pessoas entenderem. As pessoas têm que entender o que você está falando. E como que elas vão compreender? Através de uma boa elaboração do sermão. Para isso é importante que haja uma estrutura ou um esboço. Deixa eu já responder aqui uma pergunta, talvez essa pergunta esteja aí na sua cabeça. Geralmente as pessoas me perguntam isso. A pergunta é se é errado utilizar esboço. Ô meu amado, não é errado utilizar esboço. Você pode fazer o seu esboço. Você pode sim fazer o seu esboço, preparar o seu esboço ali, os detalhes, né? Criar o seu esboço e na hora da pregação. É claro que você não vai ficar lendo o seu esboço, né? Não vai ficar lendo o seu esboço. Na verdade, o esboço só para você acompanhar. Deu uma passada ali, observou tal, sentiu que você tomou outro rumo ali, volta ali rapidinho ali, dá uma observada, ok? O esboço ele precisa sim ser preparado com dedicação e pode ser explorado na hora do sermão. O que é estrutura ou esboço? O que é estrutura ou esboço? Preste bem atenção. Tá calor aqui, viu? Tá calor aqui. O negócio tá quente aqui hoje. Mas vamos lá, né? Lá na igreja é uma bênção, né? Bem aberto, um ambiente bem arejado, mas aqui hoje nós estamos aqui entregue totalmente ao calor. O calor tá absurdo. Mas vamos prosseguir. O que é uma estrutura ou esboço? É a forma que organizamos as ideias que serão apresentadas para os ouvintes, de forma que através de uma estrutura ou esboço, estas sejam comunicadas de forma clara. Portanto, o esboço é uma ferramenta que ajuda o pregador a ter uma comunicação clara e organizada. Eu, particularmente falando, eu utilizo muito esboço. Quer ver? Vou até pegar aqui na gaveta, deixa eu ver. Não está aqui, está na mesa aqui do lado, mas depois eu vou mostrar para você uma espécie de esboço, geralmente o tipo de esboço que eu utilizo. Em todas as minhas pregações eu utilizo esboço. Eu nunca tive vergonha de utilizar esboço. Desde que eu fiz teologia pela primeira vez, sempre fiz os meus esboços. Claro que no começo era aquele esboço, aquele monte de rascunho ali desorientado, mas na medida que eu fui adquirindo conhecimento, entendimento e mais maturidade intelectual,
eu fui conseguindo ali elaborar melhor os meus sermões, viu? E jogando todos no esboço, e um esboço bem qualificado, prático, mas compreensivo. Geralmente as pessoas não conseguem entender o esboço de um outro pregador. Eu, por exemplo, já peguei um esboço de um irmão amigo meu e eu não consegui compreender o seu esboço. Ele também já pegou o meu e não conseguiu compreender. Porque o esboço, você que está fazendo ali, você sabe qual a direção que você está tomando. Então, como que as ideias elas vão se encaixar, não é? Como que as ideias terão liga. Porém, não é pecado fazer o seu esboço. Você pode ali elaborar o tema da mensagem e do tema da mensagem você vai descendo a introdução, os tópicos e colocando tudo ali de forma bem pontual para você não se perder na hora da pregação. Tem pessoas que não utilizam esboço porque não gostam, né? Consegue colocar a mensagem aqui na cabeça e na hora de transmitir consegue seguir aquela linha que está estabelecida. Outras pessoas têm mais dificuldade na hora da transmissão do sermão e por isso vai apelar para o esboço. Eu tenho essa dificuldade. Tem hora que eu fico meio perdido na hora da transmissão do sermão. De vez em quando eu dou uma passada perto do púlpito, dou aquela olhada rápida, também você não precisa ficar abaixando a cabeça, né? Dá aquela olhada rápida, correu o olho, entendeu a direção e continuou ali o seu exercício. Tá bom, pessoal? Isso não é pecado. Se alguém vê você olhando o esboço ou vê o esboço pregado na sua Bíblia, não precisa ficar com medo, não precisa ficar apreensivo. Isso é válido no campo da pregação. Nós temos aqui, queridos, 3 tipos de sermões. 3 tipos de sermões. E são os mais conhecidos também, né? Dentro do campo da hermenêutica, dentro do campo da homilética. 3 tipos de sermões. O primeiro sermão é o sermão textual. O segundo sermão é o sermão temático. O terceiro sermão é o sermão expositivo. Então nós temos o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. Perfeito? 3 tipos de sermão. Como que é o sermão textual? Segue mais ou menos assim. Você vai escolher um texto, ok? Qual for o texto que o Espírito Santo lhe conduziu, você vai escolher o texto e do texto você vai criar sua mensagem dentro do texto, de forma que toda a sua mensagem vai girar em torno do texto que foi escolhido. Exemplo, eu vou utilizar para uma pregação Mateus 6:33, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aí eu vou lá, vou ler o texto e ponto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou ler o texto e vou pregar o texto. Buscar reino e justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí, para poder dar base à minha mensagem, eu vou apelar para o contexto do texto. Qual é o contexto? Você já sabe. Na aula passada nós estudamos o que é contexto. Nós temos o contexto presente, passado e futuro. Presente é o texto que você leu. Passado é o contexto anterior, os versículos e capítulo. Futuro, versículos e capítulos pós-texto. Você vai apelar. O que vai te facilitar a compreensão? O passado, aí você volta, versículo 32, 33, 34, 35, principalmente para entender o que Jesus quis dizer quando falou sobre e essas coisas. Não é e todas as coisas vos serão acrescentadas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas. Quais coisas são estas? Ele falou sobre comida, bebida e veste. Comida, bebida e veste. As coisas essenciais para o sustento e manutenção do ser humano aqui na Terra. Comida, bebida e veste. Aí você vai se debruçando sobre esse contexto. Perfeito? Então, uma pregação textual é quando o pregador utiliza um texto e do texto ele forma a sua pregação.
Segundo sermão é o sermão temático. Como seria o sermão temático? O sermão temático você vai utilizar um texto, todos nós vamos utilizar um texto, né? Mas o sermão temático você vai utilizar um texto e desse texto você vai formar um tema. Você vai formar um tema. Vamos de novo para Mateus 6,33. Aí buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos dar um tema para essa pregação? Vamos só utilizar aqui algo rápido aqui, não tem nada escrito, é algo assim da nossa cabeça aqui. Vamos colocar um tema, quer ver? Reino em primeiro lugar, ok? Olha o tema da pregação. Irmãos, quero pregar esse sermão subordinado ao tema reino em primeiro lugar. Se o tema da pregação é reino em primeiro lugar, eu vou falar de quê na pregação? Eu vou falar de reino. Eu vou falar de reino. O que é o reino na visão de Jesus? Aí eu posso usar um paralelo do reino dos homens, do reino de Deus. Como é o reino dos homens e como é o reino de Deus. Então, durante toda a minha pregação, eu só vou falar sobre reino, porque o tema da mensagem é sobre reino. Então, de acordo com a temática da mensagem, eu vou formar o sermão, eu vou elaborar o sermão e vou desenvolver o meu esboço em cima do tema reino de Deus. Terceiro sermão, sermão expositivo. O sermão expositivo é o sermão mais praticado pelos pregadores. Eu vou utilizar um texto, porque todos os sermões precisam de um texto. Eu vou utilizar um texto, aí agora o sermão é expositivo. O que é um sermão expositivo? É um sermão que expõe uma história. Expositivo, eu vou expor uma história. Geralmente, o sermão expositivo é mais ou menos assim. O sermão expositivo. Digamos que eu vou pregar Mateus 6,33. Vamos utilizar aqui, já que a gente está explorando aqui esse texto. Mateus 6,33. Aí, como seria o sermão expositivo? Eu vou lá no nascimento de Jesus. Jesus nasceu, foi apresentado no templo, cresceu. Com 12 anos ele foi levado ao templo pelos seus pais, né, para cumprir ali os seus rituais judaicos religiosos. Foi no templo, ficou esquecido, voltou para casa, cresceu, né, do 12 aos 30 anos não se fala dele, o anonimato. Com 30 anos ele veio ao deserto, no Jordão, para ser batizado por João. Depois do batismo, ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Depois de ter passado o propósito 40 dias e 40 noites, então teve fome, e aí veio a ele o tentador. Aí eu proponho a tentação, as 3 tentações, vou seguindo em frente. Depois que ele venceu a tentação, os anjos vieram, os anjos o serviram. Depois ele veio para as terras de Nazaré da Galileia, cumprindo o propósito, fazendo a obra de Deus, recrutando os seus primeiros discípulos. E depois, entrando no capítulo 5, ele prega o Sermão da Montanha. No capítulo de número 6, ele está prosseguindo o Sermão da Montanha. E eu vou trazendo, elucidando todos os fatos. Quando eu chegar no versículo que eu li, eu estou acabando a pregação. Então, o sermão expositivo geralmente é assim, o texto é escolhido, a pessoa vai lá atrás e vem, caminhando, até chegar no texto que foi lido. Exemplo, eu, pastor Sávio, eu utilizo muito o sermão expositivo. A maioria das minhas pregações, maioria delas, eu utilizo o sermão expositivo. Percebam que eu leio um texto, vou lá atrás e vou trazendo, costurando, até chegar naquele local onde eu li. Quando se chega no lugar que leu, geralmente a pregação já está no término. Assim é a característica de um sermão expositivo. Eu não sei qual é o estilo de sermão, que você usa, ok? Eu não sei qual o estilo de sermão que você usa, mas você precisa
desenvolvê-lo. Geralmente uma pessoa que prega, ela vai desenvolvendo todos os 3 tipos de sermões, o que não é fácil, mas é muito bom. É bom que o pregador ele tenha os 3 estilos de sermões para ele pregar. Porque, vamos supor, o pastor, por exemplo, eu sou pastor da igreja e também prego o evangelho fora. Né? O pastor da igreja, geralmente, ele utiliza-se mais do sermão textual e do temático. A maioria dos pastores, em suas mensagens de doutrina, de ensinamento, né, ele utiliza o sermão textual e o sermão temático. Aí, quando vai pregar fora, utiliza-se, na maioria das vezes, o sermão expositivo. Não dá para pregar numa mensagem de doutrina um sermão expositivo, porque é muito tempo que precisa, geralmente 1 hora e 20. Repara para tu ver, as mensagens expositivas são as mensagens mais longas. Uma mensagem textual, temática, ela é prática, ela é mais rápida. Um sermão expositivo, geralmente é sermão de 50, 1 hora, 1 hora e 20, ou até mais, depende muito da bagagem que o pregador tem. Eu não tenho lá toda essa bagagem, mas talvez você que esteja me ouvindo tem. Aí você precisa de um tempo mais avantajado, que é para você transmitir a sua mensagem com clareza, ok? Com clareza. Ok, pessoal? Então vamos prosseguir com o nosso raciocínio. Só estou aqui me localizando aqui na nossa página 102 do nosso livro, 102 do nosso livro, Estrutura do Sermão, ok? Acompanhe, por favor, ok? Não perca isso por nada nesse mundo. Se precisar tomar uma água, tomar um café, para o vídeo, vá no banheiro, toma ali uma água, toma ali um cafezinho. Eu tô com a minha água aqui hoje. Tomo água, toma ali um café, né? Eu participo aí do seu coffee break, aí na sua casa, você está na sua comodidade hoje, ok? Pausa o vídeo, mas não deixa passando, senão você vai perder a linha do raciocínio e não vai compreender a mensagem quando chegar no seu final, ok? Estrutura do sermão. Aqui nós temos aqui uma forma de estruturar um sermão. Observe na tela, por favor. Observe na tela. Texto. O texto é a base do sermão. O texto, não dá para fazer um sermão sem texto. Né? Tem aí uns pregadores por aí que vai pregar e nem pede para abrir a Bíblia, já entra falando. Né? Eu aconselho você a fazer isso. Todo sermão tem que ter um texto. O texto é a base do sermão. Não tem como o sermão ser sólido sem base. A base é o texto. Aqui, texto. O título é o nome do sermão ou definição do tema. O título do sermão ou tema. Por mais que talvez você não utilize, há uns anos passados, por exemplo, deixa eu tirar o microfone de novo aqui. Há uns anos passados, todos os pregadores, quando iam pregar, eles falavam o tema, lia o texto e diziam assim: meus amados irmãos, nesta noite eu quero tematizar essa mensagem com o tema. Meus irmãos, esta noite eu quero pregar subordinado ao tema, e falava. Hoje em dia, diferente, você não vê mais, as pessoas não falam mais temas, são raríssimas as oportunidades que você vai conseguir ver um pregador trazendo uma pregação e falando: irmãos, eu quero tematizar essa mensagem com o tema tal, quero pregar subordinado ao tema tal, ok? Então é difícil. Não é errado, você pode muito bem falar o seu tema na igreja. Irmãos, eu quero pregar esse sermão aqui com o tema As 4 Qualidades de Jó. Quero pregar este tema aqui sobre as marcas da igreja que será arrebatada. Enfim, você pode dar o tema que você quiser para a sua pregação de acordo com o texto, viu? O tema sai do texto. Não vai ler um texto e falar um tema fora de contexto. Ok? Fora de contexto. Então fica ligado para não fazer bagunça na cabeça das pessoas, viu? Fica ligado. Terceiro, introdução. A introdução é a apresentação do tema. É a apresentação do tema, introdução. Porque aí você desenvolveu um tema e na introdução você vai fazer o quê? Explicar. Explicar o tema de acordo com o contexto. Na hora da introdução, não faça nenhum alarde.
Não chega na introdução, lá, pá, tá, aquela coisa, aquele barulho, aí daqui a pouco na hora da mensagem, na hora da introdução, na hora do sermão, ok? Então, não faça muita euforia na introdução, ok? Não faça promessas que você não vai conseguir cumprir na introdução. Não faça promessa que Deus não tenha falado para você que vai fazer. Porque de acordo com a introdução, as pessoas vão criar expectativa. Aí você chega na introdução, meus amados irmãos, aqui esta noite Deus vai batizar com o Espírito Santo, vai salvar, vai curar, vai renovar, vai libertar. Vejo demônios que vão para o inferno, vai sair câncer aqui essa noite, paralítico vai andar. E você fala tudo isso na introdução. O que as pessoas vão fazer a partir de então? Vão ficar observando para ver se tudo isso vai acontecer. Porque você fez uma propaganda. Você fez uma propaganda, você fez promessa. E se Deus não estiver disposto a fazer tudo isso naquela noite? Você vai ser tido como um falso profeta que falou e nada do que foi falado aconteceu. Então, evite promessas. Seja simples na sua introdução. Proponha o sermão de forma clara, de forma lúcida. E se Deus falou com você que Ele vai fazer tudo isso, deixa o mistério ser desenrolado para que as pessoas venham ser pegas de surpresa e a glória de Deus venha ser abundante ali naquela oportunidade. Ok? Vamos lá. Depois, em quarto lugar, o corpo do sermão. O corpo do sermão. O que é o corpo? É a parte do meio do sermão. Todo sermão ele tem início, meio e fim. Cabeça, corpo e pé. Pé, corpo e cabeça. Ok? O que é o corpo do sermão? É quando você começa a desenvolver a mensagem. Deu a introdução, abriu a mensagem, agora você vai para o corpo. Aqui no corpo você vai começar a explicar a mensagem. Introduzir sua mensagem. Ok? É o corpo, é o meio da mensagem. Parte final, conclusão, fechamento da mensagem. Ô meu irmão, não deixa a sua mensagem sem ser concluída. Mesmo que não tenha tempo, corte um pouquinho ali, mas conclua. Uma mensagem não concluída é perigosa. Tem gente que eu já vi gente pregando sobre Noé e não concluiu a mensagem, o pobre do Noé está dentro da arca até hoje. Deixou o Noé dentro da arca, ela esqueceu o homem lá e a sua família, filhos, noras e esposa. Já vi gente pregando sobre Jesus também crucificado, Jesus crucificado, levou Jesus até o Gólgota, tirou do pátio primeiro, depois dele ter apanhado, sido açoitado, levou Jesus para o Gólgota, levou Jesus ao martírio, tirou Jesus da cruz, levou Jesus para a sepultura e deixou Jesus lá. Para algumas pessoas, Jesus está sepultado até hoje, porque pregaram ele até no Gólgota, até no sepulcro de José de Arimaté, e não tirou Jesus do túmulo. Ok? Então, qual é a conclusão desse sermão de Noé? Tirar o homem da arca. Conclusão da pregação da crucificação: tirar Jesus do túmulo. Ok? Toda mensagem precisa ser concluída. Toda mensagem. Vamos prosseguir. Partes da estrutura do sermão. Você está aí? Ok? Tá aí, então deixa um amém aí para eu saber que tu tá acompanhando até aqui, viu? Já temos 1 hora de aula. Deixa aí um amém para a gente entender que você tá acompanhando aí, viu? Deixa um amém aí agora. Eu vou entender até aqui. Ele acompanhou e não se perdeu. Vamos lá. Partes da estrutura de um sermão. Título, né? O título. Texto base. A base do texto. Introdução. É o início. Desenvolvimento. É o meio da mensagem. Proposição mais sentença de transição. O que é isso? É quando você pula de um tópico para outro. Transição. Mas não precisa falar, irmãos, agora eu estou saindo aqui do tópico primeiro e vou entrar no tópico segundo. Não precisa. Quem tem que saber disso é você. Não precisa da igreja saber disso. Quem é inteligente já vai entender que você saiu de um assunto para entrar em outro. Quem é inteligente, quem está boiando na maionese, ele está flutuando no espaço sideral em outra galáxia, vai ficar totalmente vendido. Mas quem está acompanhando a ministração vai saber, opa, o pastor saiu de um assunto agora e entrou em outro.
ok? O pastor acabou de sair de um assunto aqui, entrou em outro. E a gente está ali, né, viajando no sermão. Deus está levando para cá, a gente está indo. Deus trouxe, a gente voltou. E levou, a gente foi. É assim que é a pregação. A gente tem que entrar nela e viajar com a ideia do pregador. Se você ficar ali no banco segurando ali, com medo, não, solte. Viaja com o pregador. O pregador foi, vai junto. Subiu, suba. Desceu, desça. Fica conectado. É igual os querubins e as rodas. As rodas vão, os querubins vão. Elas vêm, eles vão. Fica conectado. Onde o Espírito leva as rodas, Espírito, conexão. Ok? Seja alguém conectado com a ideia do pregador. O pregador tá aí. Vá junto. Entra na mensagem. Viaja nela. Para você entender e se alimentar. Ok? Vamos lá. Subdivisão 1, 2 e 3 são tópicos, você pode dividir. Não tem necessidade de você dividir em 4, 5 tópicos, senão você vai precisar de 5, 6 horas para transmitir a mensagem. Não tem necessidade. Você pode pegar 1, 2 ou 3 tópicos. Pode ser até 2, né? Pode ser até 2. Vai depender muito da qualidade e de todo o assunto que você precisa falar ali. Cada subdivisão, cada divisão, você pode utilizar uma subdivisão. Divisão que nós temos a subdivisão. Divisão, subdivisão. Divisão, subdivisão. A divisão eu vou colocar de acordo com o tema, avivamento, aí eu coloco divisão aqui. O que é avivamento? Aí na subdivisão, avivamento é orar, avivamento é entrega, avivamento é consagração. Então eu ponto e subponto, divisão e subdivisão. Cada divisão tem um nome e cada subdivisão vem de acordo com a divisão. E eu vou detalhando, ok? Detalhando. E depois a conclusão. O pregador pode usar esboço, o pregador pode usar memorização e o pregador pode usar improviso. Tudo isso o pregador pode usar. Esboço, foi o que nós falamos no começo, não é pecado usar esboço, não é errado, não há crime nenhum em usar esboço, você pode fazer o seu esboço. É ruim usar esboço dos outros, né? Isso é a covardia até, a pessoa compra esboço pronto, aí vem pregar mensagem repetida para a igreja, porque de esboço de outra pessoa. Né? Você pode pregar o que você está aprendendo aqui. Aqui é uma aula de teologia. Você pode pregar o que você está aprendendo aqui. Ok? Mas comprar esboço pronto de livros e pregar na igreja, isso é a covardia. Isso não tem oração, não tem entrega, não tem graça nenhuma. Ok? Então, o esboço pode ser usado. Memorização. O que é a memorização? É quando você está lá estudando na sua casa, né? Aí você pega o seu esboço na hora do estudo e fica ali, estudando o seu esboço, para poder inculcar aqui as ideias do esboço. Você está memorizando, viu? Memorizando. Não é que você vai pregar nada decorado. Na hora Deus vai te revelar muitos mistérios. Mas o que está ali no esboço é o que Deus te revelou. Então não é nada ensaiado. É algo que você orou para fazer. Porque o esboço é fruto de oração. O esboço é fruto de oração. Eu tenho aqui muitos esboços preparados na minha casa. Devo ter aqui, sobre essa mesa ali, mais de 100 esboços. Mas é mais de 10 anos de estudo. E tem outros que às vezes a gente faz e vai perdendo. Algumas pessoas vão pedindo, você vai dando esboço para os outros, outros você vai rasgando com o passar do tempo porque se perde. Só que são todos esboços fruto de lágrimas, oração, jejum, entrega, consagração a Deus. Então pode sim memorizar os seus esboços. Terceiro, improviso. Improviso. O método onde o pregador fala totalmente de improviso, apenas levando em conta o sentido do momento. Porque é perigoso o improviso. Às vezes você improvisa uma coisa na hora da mensagem ali, aí dá certo. Aí tem gente que vai querer toda hora ficar improvisando. Isso é errado, porque uma hora você pode se dar muito mal. Então assim, dependendo do culto que você participou, né, dependendo ali da hora que você se encontrou ali, uma situação de êxtase espiritual, você lançou ali um improviso, deu certo. Caiu ali a graça de Deus, maravilha. Aí a pessoa pode pensar, poxa vida, eu vou improvisar sempre agora. Nem sempre o improviso vai funcionar. Então se você ficar, não vou estudar hoje, chega lá, eu vou improvisar. Aí você chega lá e se dá muito mal, ok? Então o improviso, ele vale, mas em determinadas situações. Às vezes você pode ficar confiando muito, hoje eu não vou orar, não vou estudar.
chega lá, dá uma improvisada lá, o povo é um povo que é pentecostal, que eles acham que os pentecostais são ignorantes, né? Me perdoa a expressão que eu vou usar aqui, viu? Não me leve a mal. Eles acham que o pentecostal é burro, é ignorante, é uma pessoa tapada, idiota, mas não é assim, gente. Eu sou pentecostal, só que eu não sou ignorante. Estou aqui sentado, né? A pessoa está pregando ali, geralmente eu estou de olho fechado, né? De olho fechado, só que eu estou aqui, ó, mastigando tudo que está falando. Se falar uma besteira, opa, na hora eu pego, ok? Então, assim, você tem que entender isso aí. Você conhece a pessoa que se preparou para estar ali. E a pessoa que está ali mesmo ali só surfando ali, não se preparou nem nada para estar exercendo aquela oportunidade. Não deposite a sua confiança toda no improviso. O improviso vai valer em determinados momentos, em determinadas situações. Mas nunca confie no improviso como uma ferramenta para você se apoiar sobre ela, ok? Se apoiar sobre ela e pronto. Faça isso não. Montando uma pregação. Nós já vimos aqui atrás, né, no slide passado. Título é o tema, texto, introdução, corpo do sermão. É recomendado 3 tópicos, foi o que eu falei agora no passado aqui, agora atrás. Não precisa de 5 tópicos. Pega 3, já tá bom 3. Não precisa de mais de 3. Você vai enfadar a igreja, que vai ficar pesada, chata. A mensagem vai ficar uma mensagem enfadonha, mensagem horripilante, que não dá graça de ouvir. Então, 3 tópicos são necessários para uma boa mensagem, ok? 3 tópicos são necessários para uma mensagem. Corpo do sermão. As frases devem ser bem breves e claras. Devem ter unidade de pensamento. Ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais. Devem ser uniformes e simétricas. Devem vir em sequência lógica e cronológica, quando possível, seguindo uma ordem sequencial. As próprias palavras do texto podem formar sua divisão, ok? Pode formar sua divisão. Então, é importante que os tópicos sigam a mesma linha de pensamento. Faz sentido, a pessoa coloca um tópico aqui, estou falando aqui de azeite, aí coloca aqui azeite, aí daqui a pouco já entra no outro tópico, fala de outro assunto, né? De outro assunto que não tem necessidade. Então a pessoa fica toda, como diz um varão amigo meu, obreiro, fica todo embaraçado, né? Fica todo embaraçado. Não vou falar o nome aqui para não dar direitos autorais, viu? Mas é um amigo meu, obreiro da igreja, para não ficar todo embaraçado, viu, Vaso? Muito bem. Vamos usar um exemplo aqui, bem prático, né? Vamos praticar algo bem simples aqui. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que está falando? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á, ou abrir-se-vos-á. Incentivo à oração. Incentivo à oração. O contexto todo é oração, né? Ele saiu de Mateus 4, do propósito de oração e jejum. Capítulo 5, ele está no alto do monte, pregando a bem-aventurança. No 6, ele ensina os discípulos a orar, e vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. E ensina sobre o jejum, também no capítulo 6. Aí no 7 ele traz esse incentivo à oração. Então o contexto todo é oração, 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 oração. Vamos dar um tema para essa pregação? Perseverança. Preste atenção, hein? Essa mensagem aqui, se você quiser pregar, você pode pregar. Tá bem explicadinho aqui, tá? Você pode pregar essa mensagem. Essa eu deixo você pregar. Não vou cobrar direitos autorais, tá bom assim? Não vou lhe cobrar direitos autorais. Você pode pregá-la. Vamos seguir então. Tema: perseverança. Pedi, buscai, batei, perseverança. Introdução dessa mensagem, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Por que é chamado Sermão da Montanha? Quando começou o Sermão da Montanha? Mateus 5. E tendo ele subido ao monte. Subiu o monte. Sermão da Montanha. Mateus 5,
6 e 7. 3 capítulos. Aí em Mateus 8, e descendo ele do monte. Ele sobe no 5 e desce no 8. Ok? Introdução, agora vamos para o corpo da mensagem. Primeiro tópico, pedir. Segundo tópico, buscar. Terceiro tópico, bater. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Primeiro tópico, pedir. Subtópico, como pedir. Como pedir. Subtópico, como pedir. Porque não é qualquer pedido que é recebido ou que é atendido, porque tem gente que não sabe pedir. Pedis e não recebeis, disse Tiago, porque pedis mal. Então, se Jesus me manda pedir, amém. Agora, como pedir? Aí você desenvolve. Como pedir? Como pedir? Como pedir? Pedir com humildade, pedir com verdade, pedir com sinceridade. E vai andando aí. Ok? A quem pedir? A quem pedir? Como pedir? E a quem pedir? A quem pedir? Aí você manda um Jeremias 33:3 aí, né? Clamas a mim. A mim quem? A mim, Deus, Senhor. Clamas a mim. Pedir a quem? Pedir a quem? Pedir a quem? Pedir o quê? Terceiro subponto. Pedir o quê? Pedir o quê? Imagina Jesus e Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu tenha vista. Pedir o quê? O que Bartimeu pediu? Quero vista, quero vista. Então, o que você pede hoje? Pedir o quê? Aí você vai soltando. Segundo tópico, buscar. Buscar. E não é buscar. A gente fala buscar, 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 buscar. Aí vai. Aí você manda para a igreja. Como buscar? Irmão, tem gente que busca a vida toda, mas não acha nada, porque não sabe como que busca. Busca sim, ó. Busca ao léu, busca descontroladamente, busca sem destino, ok? Então, Deus, Jesus, manda buscar. Agora, buscar como é a pergunta. Buscar como. E você que é o pregador, você tem a obrigação de mostrar para a igreja como que ela deve buscar. Como? Buscar a quem? Buscar quem? Buscar quem? Terceiro, buscar o quê? Buscar quem e buscar o quê? O que que tu busca? A quem tu buscas? O que tu buscas? Terceiro tópico, bater. Bater como? Bater como? Ele disse, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que bate, a porta se abre. A explicação do versículo 8. Então, será que ele está sugerindo uma porta normal? Uma porta aí, normal? Bater como? Bater como? Explica para a igreja isso aí. Bater como? Bater onde? Bater como e bater onde? Bater como? A gente bate na oração, né? Joelho, bate na oração. Joelho. Bater onde? Você pode bater o joelho no chão onde? Em casa, monte, igreja. Você está entendendo? Tu vai soltando. Olha como que uma mensagem aparentemente simples, Mateus 7:7, mas que ganha, ó o conteúdo. Aí alguém vai olhar bem, você vai bem assim, poxa, eu já ouvi tanta gente pregando Mateus 7:7 e nunca ouvi isso aí. Aí você vai ter no seu... Não, é porque eu estudei para poder falar isso. Isso aqui eu não achei na rua. Eu não busquei na lata de lixo. Isso aqui eu estudei para adquirir. E quem estuda em oração, adquire informações espirituais que os preguiçosos não conseguem adquirir. Ok? Outro texto é o texto de Abacuque 3, versículo 2. Qual que está escrito? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Então, a proposta é avivamento. Você concorda? Avivamento. Então eu vou dar um tema para essa mensagem. Avivamento.
tema para a mensagem: avivamento. Introdução, então eu vou ter que explicar o que é avivamento. Se o tema é avivamento, a introdução, o que é avivamento, igreja? Avivamento não é movimento, avivamento, você entende? Avivamento, explicando o que é o avivamento. Aí eu vou colocar aqui 3 colunas que sustentam o verdadeiro avivamento. 3 colunas que sustentam o verdadeiro avivamento. 3. Primeiro tópico, primeira coluna, palavra de Deus. Palavra de Deus é a coluna que sustenta o verdadeiro avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi a palavra. Ouvi a palavra. Aí, subtópico, a palavra produz. A palavra produz. Produz o quê? Produz avivamento. Produz arrependimento, produz libertação, produz conversão, produz mudança de pensamento, a metanoia, mudança de pensamento. Segundo subtópico, avivamento só vem pela palavra. Avivamento só vem pela palavra. Renovo pela palavra. Unção pela palavra. Santidade pela palavra. Santificação pela palavra. Renovação pela palavra. Tudo é pela palavra. Segundo tópico, louvor. O louvor também sustenta o verdadeiro avivamento. Oração de Abacuque em forma de canto. Forma de cântico. Está escrito, epígrafe do texto, ok? Versículo 1, ele já entra nisso. Oração de Abacuque sob forma de cântico. Louvor também. Adoração, subponto. Subponto, ó. Adoração atrai. Adoração atrai. Atrai o quê? Atrai a presença, atrai a unção, atrai a graça, atrai a glória, atrai o poder, atrai Jesus. Segundo, adoração quebranta. Adoração quebranta. Quebranta o quê? O coração. Quebranta a alma. Quebranta o espírito. Quebranta o coração duro do homem. Adoração quebranta. Terceiro tópico, oração. Oração de Abacuque sob forma de cântico. Ok? Então a oração também se torna uma coluna fundamental do verdadeiro avivamento. A oração também é a coluna. Oração, poder, é o subtópico. Oração, poder. Oração atrai poder. A oração atrai. Quanto mais oração, mais poder. Já diziam os antigos. Quanto mais oração, mais poder. A igreja que ora é uma igreja poderosa. O crente que ora é um crente em Deus, poderoso. É um crente em Deus, com autoridade. O crente que ora. Oração, unção. Quanto mais oração, mais unção. Quanto mais oração, mais autoridade. Quanto mais oração, mais graça. Quanto mais oração, mais fervor. Quanto mais oração, mais poder de Deus sobre a nossa vida. E depois eu parto para a conclusão. Se valorizarmos mais a palavra, preste atenção nessa conclusão. Se valorizarmos mais a palavra, o verdadeiro louvor e a oração, teremos uma geração avivada de verdade. Não uma geração emocionada, como se vê por aí. Não uma geração levada pelo seu emocional, com músicas que mexem só com o coração, mas não transforma a alma. Com igrejas tomadas de muita vaidade, egocentrismo, igrejas que perderam o fervor espiritual, igrejas que perderam o avivamento verdadeiro, igrejas que perderam a influência e o impactar da glória do Espírito Santo, igrejas que já não sentem as águas do rio de Deus e em troca eles colocam todos os tipos de entretenimento para fazer os crentes não perceberem a ausência do Espírito Santo, a ausência do poder, a ausência da glória, a ausência da majestade do Espírito Santo. É então nosso clamor que seja esse, que recebamos o verdadeiro avivamento. E quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que tenhamos um coração disposto a orar, disposto a buscar, disposto a nos humilharmos diante da presença de Deus, porque quando o povo se humilhar, os céus resplandecerão esse verdadeiro avivamento sobre a nossa vida. Receba esse avivamento de Deus, receba essa graça de Deus, seja um avivado por Deus, seja um avivado pela palavra. Não se contente com cultos frios, cultos apáticos, sem expressão espiritual. Não se contente com uma igreja morna, com uma igreja travada, com uma igreja congelada. Não se contente com uma igreja mundana, com uma igreja presa em suas vaidades. Seja um Abacuque e clame em alta voz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O clamor do Espírito Santo na boca dos seus profetas para essa geração é esse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Que a palavra de Deus te dê essa capacidade, que a palavra de Deus te desperte e que a palavra de Deus possa ser a principal fonte do seu sustento espiritual. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe. Estamos chegando aqui ao fim de nossa ministração, ok? Estamos aqui chegando ao fim da nossa ministração e eu rogo a Deus que Deus te dê toda a iluminação para você aprender todos os decretos de Deus diante da sua palavra e que você possa manejar essa palavra com justiça, com verdade e com propriedade, sabendo que você fala, tendo ciência de quem você recebeu a instrução, o Divino Espírito Santo, e que você seja um profeta de Deus e que você fale a palavra em tempo e fora de tempo e que o Espírito Santo de Deus seja o seu verdadeiro professor, que te inspire, que te ilumine e que te dê toda a graça do saber de Deus através da Escritura Sagrada. Amém, meu querido? Assim nós chegamos ao final dessa ministração e te espero aqui na próxima ministração, te espero aqui na próxima aula, tendo o entendimento de que Deus ele está falando ao seu coração, está falando ao nosso coração. Deus te abençoe, ok? Não deixa de deixar aí o seu comentário, se você tem alguma dúvida sobre todo o assunto que aqui foi falado, deixe seu comentário, estamos aqui prontos para poder lhe prestar esclarecimentos. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com alguém que você entende que precisa também aprender a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, porque sempre estamos jogando aqui aulas novas para você ser edificado e abençoado pela palavra de Deus. Amém, meu querido? Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça, Deus abençoe a sua família.